Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Vamos passar régua em tudo aquilo que você viu, ouviu, leu nesta segunda-feira de muita bola que rolou no Campeonato Brasileiro, e vem aí a Copa do Mundo a partir da próxima quinta-feira. O nosso campeonato para e inicia o Campeonato do Mundo, onde a gente leva muita fé na seleção brasileira. Muita fé, muita confiança por tudo aquilo que foi feito na seleção, principalmente depois da chegada do Tite. Basicamente, depois da chegada do Tite. Muita, mas muita confiança que o brasileiro tem na nossa seleção. E a gente vai sentir isso de perto, começar a sentir com mais força, porque o ambiente da Copa não contaminou ainda, mas eu tenho certeza que a partir de quinta-feira o brasileiro começa a respirar também Copa do Mundo. E o Campeonato Brasileiro rolou. O Cruzeiro perdeu, o América perdeu e o Atlético venceu e convenceu no Independência. Sobre isso nós vamos conversar aqui e hoje estamos recebendo um convidado especial. Os nossos convidados são sempre convidados especiais, mas o de hoje também é mais especial ainda, porque é um companheiro jornalista da mais alta competência como jornalista, emprestado ao Atlético como diretor de comunicação. Eu estou falando do meu amigo Domênico Bering, que está aí, ó, atendendo gentilmente o nosso convite. Despencou lá da Cidade do Galo, lá em Pedro Leopoldo, depois das 5, e ali o trânsito depois das 5 complica, mas complica, ainda pega essa ingresia que é o centro da cidade, ou passar pelo anel, dá tudo a mesma coisa, até chegar aqui na BH News, na Avenida Rádio Agabaglia, é uma epopeia, é um feito, e ele está aqui, a tempo e a hora, para conversar com a gente sobre as coisas do Atlético. E o Domênico tem a vantagem de não falar só sobre a comunicação, porque eu o apresentei também como jornalista dos mais competentes. E ele vai participar do programa também exercendo aqui a função de jornalista, criticando até mesmo o clube dele, se ele quiser. Sobre a derrota do América, normal. Eu digo sempre aqui e não vou ser diferente. O América jogou com o Grêmio, em qualquer parte do planeta. Perder é normal, ganhar é anormal. Então o América perdeu um jogo que não faz parte do campeonato dele e precisa vencer na quarta-feira às 4 da tarde, só acontece o América, quarta-feira às 16 horas, joga contra a Chapecoense, que é o campeonato dele, que é o campeonato do América, o adversário que disputa com ele, a Chapecoense. Tem que recuperar contra a Chapecoense. O Cruzeiro perdeu jogando mal para a Chapecoense e o Mano mexeu muito mal. Foi tudo muito mal no jogo Cruzeiro e Chapecoense. Até o Dedé, que é um zagueiro de primeiríssima qualidade, falhou. Ele tem o direito de falhar? Zagueiro, lateral, goleiro, principalmente, dizem que não tem o direito de falhar, mas ele falhou. Até o Dedé falhou. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa derrota do Cruzeiro. Vamos falar sobre a vitória do Atlético, que enfrentou um time que veio, ao contrário do que eu ouvi, e eu não pensei assim não, sinceramente, pela tradição, pelo nome, pelo status do Fluminense, eu nunca penso que ele vem aqui para perder, ou para empatar, ele veio para ganhar. E durante o jogo inteirinho, ele mostrou que veio para ganhar, e vendeu caro. Quem não viu o jogo, quem não ouviu o jogo, quem não acompanhou o jogo, pode imaginar, 5-2, o Atlético deu um passeio, foi uma teta. Não, o Atlético teve que jogar muito, e jogou muito no segundo tempo para vencer de 5-2. O Fluminense lutou até o último minuto. Até o último, é aquele jogo de 5-2 que você fala, o adversário, se tem mais tempo, ia fazer mais gols, ou até poderia fazer mais gols. Foi um baita jogo, eu gostei do que vi. Até o erro do Patrick eu vou relevar. Até o erro do Patrick eu vou relevar, porque eu estou vendo o esforço do Patrick em acertar. E o Atlético não tem opção ali, a não ser o Emerson, que ainda não adquiriu, talvez, a confiança do próprio treinador.
E lamento a contusão do Léo Silva. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa que você mais vê e mais gosta a partir de agora é com a gente. Nós voltamos já já. Tchau. Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Pois é, vamos colar essa bola aqui, ó, que rola a partir de quinta-feira na Copa do Mundo. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu coloquei a bola no ar, eu me lembro de uma pessoa me ligando, falando assim: Afonso, para com essa bola que eu tô tonto aqui. Eu não aguento mais ver essa bola. Eu ficava assim, ó. Assim, agora o cara acompanhava a bola. Agora eu tô assim. Assim. Você lembra, Domênico? Eu lembro, até porque o cara tá lá comendo, assistindo o seu programa, que eu sei que tem uma audiência gigante. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Boa noite. E o cara fica assim, ó. O cara cai da cadeira. Não passar mal, entendeu? Agora você tá mexendo menos com a bola. Tô mexendo menos. Porque antes você fazia assim, ó. É porque você ficava em pé. Você ficava... Você sugere que eu volte? Não, assim tá bom. Assim tá bom porque o cara para a visão ali, ele não fica acompanhando a bola. Ele ficava em pé, eu ficava com vontade daquela bola cair, Flávio, e rolar para dentro do estúdio. Não, mas com a habilidade eu já levantava. Mas com a mão, ele ficava em pé. E quando ele ficava em pé era pior. Aí ele jogava a bola pro lado do outro. Antes de colocar o Domênico na roda com vocês aqui, com a gente, e passar também pro meu amigo Maurílio, eu queria lembrar o seguinte, que eu disse que o Domênico está emprestado ao Atlético. É verdade, ele está emprestado ao Atlético. Há quantos anos você está emprestado ao Atlético? 17. 17 anos emprestado ao Atlético. É só um passe que dura muito tempo, hein? Um casamento solidificado, hein? Muito tempo, Afonso. Um casamento tranquilo, hein? Muito tempo. Já mudou pro lado de lá há muito tempo. Hoje ele acha a gente chato. Não, mas isso eu fiquei pouco tempo. Mas a gente tá ligando, ele não Mas Edu, vou te falar uma coisa. Mudou de lado há muito tempo. Eu tô chato também, cara. Pensa num cara que tá insuportável. Eu tô insuportável. Mas eu fiquei... O que você tá falando? Eu fiquei pouco tempo.
E fiquei chato, e achava chato também. Não, é assim, eu tenho um prazer enorme, Afonso, eu tenho um prazer enorme em arrumar minha mala para viajar, em estar com o Atlético, em estar no CT no dia a dia, em fazer parte da diretoria. O Atlético já faz parte do, sabe, assim, já tá incorporado no meu dia a dia, né, tá pregado na minha testa. Isso Atlético, é um sonho, né? Só que a responsabilidade é muito grande, né? Mudam... E tem muito nego chato. Mudam as filosofias, mudam as pessoas. Você tem que adaptar, né? Aos presidentes diferentes e tal. Embora todos com uma linha geral que aponta para o mesmo lado, né? Cada um tem a sua forma de entender o processo, né? Você tem que tentar mostrar para todos eles como é que funciona essa relação com a imprensa. Em determinados alguns momentos, não entendem. Em determinados momentos alguns não entendem, fazer esse meio campo. Hoje tem isso aqui, ó, que eu brinco, né, com as pessoas, que vai acabar com o mundo, com as relações entre marido e mulher, entre irmão e irmã, entre, sabe, a rede social, não, a como internet, é que eu chamo essas redes? Antissociais. Redes antissociais. Né? Então, você está me dando razão. Assim, eu tenho aqui o meu Twitter, né? Facebook eu já não uso mais, Instagram eu deixo fechado só para os meus amigos, mas assim, não é por conta do futebol, é por uma filosofia. Eu estou querendo encerrar, sabe? Tem gente no Atlético que está lá, que tem a função de acompanhar as redes sociais para poder dar notícia do que está acontecendo. O Eduardo Panzi acabou de tuitar que o Atlético contratou o fulano de tal. Eu recebo isso em 3 minutos. Você vai seguir essas pessoas aqui, porque é importante a gente saber o que a imprensa está falando, né? E eu tenho entrado muito pouco, então tenho pensado seriamente em sair, sabe por quê? Porque quando você entra, o desgaste é muito grande, o que você lê de absurdo, né? O que era para ser uma coisa legal, informativa, bacana, virou uma loucura. Mas eu virou uma fofoca, uma invenção. Você, sem dúvida alguma... Mas nós não começamos ainda, não? Pois é, mas... Espera um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só completar o raciocínio aqui para colocar o Domênico de vez na roda com todo mundo. Me perguntam, às vezes, quando eu encontro... Outro dia teve o Procópio comigo aqui, sentado aqui. Teve o Procópio. De vez em quando eu encontro com o Reinaldo, com o Disseu Lopes, Paulo Isidoro, aquela turma... de um passado que fez esse futebol do presente ser o que é hoje. O que é hoje. Aí eles falam assim: Afonso, você já imaginou? Às vezes eu fico em casa pensando, se eu jogasse bola hoje, um Tostão, um Disseu Lopes, um Reinaldo, um Paulo Isidoro, se eu jogasse bola hoje, Procópio, fosse jogador ou treinador, a minha vida financeira seria outra. A coisa seria outra. Eu falo assim para ele: não, Procópio, eu sei muito bem o que é isso. Eu sei exatamente qual é a dimensão disso aí. Porque eu fui assessor de imprensa do Atlético numa época que você está falando. E hoje, o assessor de imprensa do Atlético, diretor do Atlético, se naquela época eu ganhasse o que eles ganham hoje, eu estaria com a minha vida tranquila, navegando em mar um mar tranquilo, não revolto, céu falando. Azul de brigadeiro, voando em céu azul de brigadeiro. A minha vida estava feita, estava pronta, arrumada. Então, eu não tinha isso que o Domênico mostrou, computador, não tinha nada. Era tudo no gogó e na base do aqui, assim, desse jeito. Que vontade que fosse assim hoje, já pensou? Eu fico imaginando como é que o assessor de imprensa trabalhava sem telefone celular. É verdade. Você sai lá do CT para vir para cá, eu levei 1 hora, cravado. Nessa 1 hora eu resolvi 15... E sem teto? 15 pepinos. E sem teto? Pois é. Eu resolvi 15 pepinos no carro. Não sei o quê, blá, né? Boto no Viva Voz ali do carro e vou trabalhando. Você imagina 1 hora sem telefone celular, né? Então, assim, por um lado, a tecnologia, ela te ajuda, ela facilita. Por outro, ela Agora, por outro lado, exatamente, você é encontrado em qualquer lugar que você está. Você viaja 10 vezes por ano, Afonso. Eu vejo aqui a viagem do Padre Lucas, já fui na Terra Santa, já fui na Grécia, eu viajo a trabalho. Eu viajo trabalhando. Então, assim, eu chego no final do ano, eu tenho 10 dias lá, do Natal pro Réveillon. Você tá chorando, é uma loucura. Dona Márcia que não fosse a mulher que ela é, porque é duro, viu? Deixa eu colocar o doutor Maurílio na roda. O Domênico falou no Padre Lucas: Padre Lucas, manda para mim de novo aquele VT esperto. Venha com o Padre Lucas, deu um pepino aqui, deu um probleminha, a gente precisa do seu VT.
outra vez, não sei se o Wander tem aí, de reserva, mas essa viagem que vem agora, que o Domênico está falando aí, opa, dessa eu vou, que é o leste europeu, pode me colocar aí, com a dona T. Manda para mim de novo esse VT, por favor, manda esse VT. Doutor Maurílio. Boa noite, minha gente. Para complementar aí o introito, eu estou dizendo que o Domênico está ali com uma camisa estilizada, bem atleticana e Lacoste, não é para qualquer um, não. Deve ser personalizada. Há um mês atrás aí você me perguntou quem seriam os favoritos do Campeonato Brasileiro. Mas você só vai falar depois da Copa. Pois é, mas eu disse que tinha que esperar no mínimo 20 rodadas. Não, tem que ser agora ou 5 ou 10. Eu te atendi. Mas porque até agora você vai ver, eu estou vendo aí uma pré-janela, que já está saindo gente aí pelo ladrão para todo lado, tem a própria janela, tem a Copa do Mundo e tem a pós-janela. E o dinheiro está chegando de fora aí, chegando grupo mesmo, e ninguém resiste, porque o jogador que tem uma oferta, ele mesmo colabora para ele ir embora para fazer independência. Eu acho até que é o caso do Roger agora, do Atlético, que é o principal jogador do Atlético no momento. Estou mandando um abraço aqui para o meu amigo Pedro Roberto, lá na Ceasa, que é cruzeirense, está preocupado. E estou preocupado também com essa janela que vem aí. Eu acho que ninguém, até o Flamengo que se distanciou, conseguiu adquirir alguma gordura, o Flamengo pode ter até uma queda no segundo tempo do Campeonato Brasileiro, após a paralisação, porque os dois principais dele já estão indo também antes. O Cruzeiro não está segurando ninguém. O América não tem a quem contratar de sobra para ter um avante que seria o finalizador. Então, está tudo em aberto ainda, Afonso. Eu acho que, apesar do Flamengo estar pintando, e quando pinta é muito perigoso, eu acho que aquela consulta que você me fez é depois da 20ª jogada. Vamos lá. Hoje eu parei no sinal, o cara falou assim: Afonso, eu sou do bairro Santo Antônio e eu estou querendo que você diga para o pessoal do Galo, se o Roger Guedes for embora, o Galo acaba. Mesmo, calma, Antônio, muita calma, como diz o chefe, muita hora nessa calma. Gente, eu vou começar pelo Flávio, que eu interrompi o Flávio. O Domênico está conosco agora para falar do Atlético, do Cruzeiro, do América, do Campeonato do Mundo, do que ele quiser. Bom, primeiro eu queria só agradecer, porque há muito tempo que eu não encontro com o Domênico. Eu tenho um respeito muito grande. Muito chato, eu tenho um respeito muito grande por ele. Flávio? Nossa, meu Deus. Eu tenho um respeito muito grande por ele, certo? Sempre na minha vida, tanto na TV Bandeirantes quanto na Rádio Alvorada, que eu precisei dele, foi na hora. Então eu tenho um respeito, eu acho que o Domênico, sem dúvida alguma, é o melhor assessor de imprensa do Brasil disparado. Então é o respeito que eu tenho por ele. Assessor certo? Não. Diretor de comunicação. Muito obrigado, Flávio. Você sabe disso, o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu admiro você. E a recíproca é verdadeira. Certo? Então, agora, eu acho que isso é muito importante no futebol. Porque no nosso tempo, quando nós começamos, não tinha assessor de imprensa, não. Eu fui assessor de imprensa. Não, mas bem antes de você. Que é isso? Bem antes de você. Eu chegava no Atlético, era eu, o Paulo Celso e o Roberto Abras, e quando de vez em quando a Globo ia lá. Certo? Ia no Cruzeiro, era no Pinguim. Não, eu estava lá. Você ia. Pois é, mas eu estou falando para você, a gente parava treino para fazer entrevista, a gente pegava o jogador na saída do campo. O jogador na banheira, do Mineirão. O treinador debaixo do chuveiro, a gente molhava também. Aí facilitava tudo. Aí eu fico imaginando hoje o Domênico para atender, porque tem blog, tem não sei o que lá mais, tem Instagram, tem Zap, deve ter mais ou menos uns 60, 70 repórteres querendo notícia todo dia, né? E eu fico pensando, como é que o Domênico vai dar conta disso tudo? Eu tenho hoje, como o Afonso estava falando aí, Flávio, uma estrutura muito melhor do que a que ele teve. Claro. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, eu tenho quem cuida hoje de rede social, eu tenho quem cuida das artes do Atlético, eu tenho uma equipe para a TV Galo, né? Existe aí um projeto que a gente tenta implementar e acho que a gente num futuro próximo vai conseguir, que é fazer uma espécie de rádio do Galo. Eu tenho quem cuida do material que é entregue para os jornalistas no jogo. Eu tenho o Emerson lá, o Cássio, né, que me auxiliam já há bastante tempo e me ajudam muito nesse processo.
por conhecerem o Atlético muito bem. O Cássio está lá há 13 anos, o Emerson está há 17 junto comigo. Tem o Naves que cuida do site, quer dizer, a equipe hoje, ela cresceu, ela é enxuta, mas eu tenho uma estrutura muito maior que é que teve o Afonso, o Chico Maia, Cleiton Borges, Silas, né? A turma que passou lá. Os tempos são outros, como você falou. A gente eu não tinha nem teto, falei com você, era a época que o Atlético não tinha teto. Verdade. Eu tenho que coordenar essas pessoas, né? E você precisa usar da melhor forma possível tudo que você tem à sua disposição. E quando o time está ganhando, isso fica mais fácil. Claro. Quando o time não está ganhando, isso fica mais difícil. Qualquer coisa que você poste na rede social hoje, e a intolerância está muito grande, por mais que seja uma postagem bacana, se o time não estiver bem, há toda uma agressividade de parte do torcedor, né? Mas a gente procura, e a gente não consegue ser unanimidade, fazer o melhor que a gente pode. Se o Afonso me pedir 10 vezes para eu vir aqui, e aí eu não estou fazendo uma crítica ao Afonso, estou fazendo uma crítica de uma forma geral, porque é assim que funciona, e eu fui da imprensa e também fazia isso. E eu vier 9, na 10ª que eu não vier, o Afonso vai virar e falar assim, putz, o Domênico ficou mascarado, não veio e tal, não sei o quê. Porque a imprensa é assim, você atende. Quando você não consegue atender por uma questão, seja lá qual for, né, ou por defender os interesses do clube e tal, há assim, sabe, alguns fenômenos estão acontecendo, Afonso. Vou falar um, que eu acho que se deve muito a isso aqui. O jogador hoje não quer ir a programa. O jogador não quer ir a programa. Olha isso de hoje. Hoje com mais força. É de 3 anos pra cá, Afonso. Não. O jogador me pedia para ir a programa de esporte. Pô, me deixe lá na Bandeirantes, me deixe lá no Afonso, me deixe lá na Itatiaia e tal. Eles gostavam de estar presentes. Hoje parece que assim, virou um sofrimento. Eu entendo. O cara treina, ele quer ir para casa, ele quer ver a esposa e tal, mas ele tem a rede social. Então ele posta ali, tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, 300 mil seguidores. Então tudo que ele quer se manifestar, ele utiliza o canal de comunicação dele. Eu só encontro essa resposta, sabe? Virou uma coisa assim, a imprensa e o time. Eu acho que a imprensa precisa tanto... Eu sempre defendi, vou deixar para vocês aqui agora, eu sempre defendi, e falava isso na época que eu era assessor de imprensa, que todo jogador, ao assinar o contrato, deveria ter uma cláusula no contrato. Concordo. De que o diretor de comunicação, o assessor de imprensa, tem o direito de levá-lo, determinaria a ele, pelo menos um programa de rádio, televisão, jornal, que ele iria comparecer. Concordo. Você tem isso hoje. Amanhã você tem isso para cumprir. Sim. A propósito, um treinador é obrigado a dar entrevista, afinal, para televisão, para rádio? No CT, sim. Toda sexta-feira, né? Em 2001, quando eu entrei no Atlético, era o Abel Braga o treinador. O Abel saiu, entrou o Levi. E aí o Levi foi o primeiro que começou a botar uma regrinha, uma coisa ali e tal. Todos os jogadores falavam todos os dias e o treinador falava todos os dias, tinha entrevista coletiva do treinador. Imagina hoje, vamos jogar para hoje. O treinador falando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E era uma coisa normal, era uma coisa comum. Hoje, o treinador fala sexta-feira, domingo ele está falando e já tem gente que acha que está falando demais. É porque as perguntas geralmente são as mesmas, né? Então, também. Então, assim, nós estamos passando por um processo, por uma mudança, né? Que eu acho que tem uma influência muito grande a rede social, acho que tem uma influência muito grande as ferramentas que são proporcionadas hoje em dia. E, assim, eu não sei onde é que isso vai parar. Eu falo com os jogadores, assim, nós precisamos da imprensa, assim como eles precisam de nós. Nós não somos inimigos, nós não somos separados, assim, a imprensa para cá e os jogadores e os diretores para cá. Isso é um trabalho que se mistura todo dia. A imprensa vai defender os interesses dela, os jogadores os interesses deles, o clube, a diretoria. Dá para ter essa sintonia maior, sabe? Assim, e lá vem a imprensa. Peraí, não tá chegando bicho papão não. Foninho no ouvido. Não quer falar, pô, vai lá no programa do Afonso hoje. Ah, não, pô, que hora? 7 até as... E é até bom frisar que deve ter 1 ano e meio que ele não vem ao meu programa. É verdade. Mas assim, eu felizmente tenho uma relação muito boa com os jogadores, mostro para eles que eu estou ali para ajudá-los,
e tenho conseguido colocar os jogadores para falar, para dar entrevista. Tem muitos jogadores indo a 98, dependendo do horário. De manhã eles não gostam muito não, né? Jogador não gosta de acordar cedo, né? Então 9 horas, 8 horas é mais complicado para eles. Mas assim, os links no CT eu tenho conseguido fazer com frequência e mostrado para eles a importância de estar. E a maioria entende. Tem um ou outro que é mais difícil, mas a maioria entende. O jogador precisa entender que quem tem rede social é a minoria, né? Então, para ele falar para um público amplo, sim, além da rede social, hoje tem muito pouca gente ainda em rede social, apesar de você olhar o volume, né? É uma coisa absurda. Ô Domênico, estou olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o vice-líder, faz uma campanha que a mim surpreende, o Atlético está muito bem no campeonato, e está vindo aí a parada da Copa, e a gente conversava aqui antes do programa, dessa janela que vai se abrir, futebol internacional, mundo árabe, Europa. O Atlético hoje tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. 2 jogadores são responsáveis por muitos desses gols, Roger Guedes e Ricardo Oliveira, 14 os dois juntos, e 8 gols o Roger Guedes, 40% dos gols Roger Guedes. E o Atlético está perdendo o Roger Guedes, né? É claro que não tem nada confirmado ainda, mas é o que a gente tem visto. O melhor do Atlético hoje, o Roger Guedes, o Atlético possivelmente está perdendo. E o pior do Atlético é a defesa. E aí, esse campeonato, o Atlético tem 16 gols contra. A quarta pior defesa. Tá empatado com outro clube, que eu não sei qual agora, mas é a quarta pior defesa. Isso vice-líder. Poderia estar melhor na tabela, não fosse a defesa. Mas não é de hoje. A defesa do Atlético, ela é ruim em 2018, ela foi ruim em 2017, 16, 15, 14. Com vários treinadores diferentes, mas com alguns jogadores que estão aí. Como que o Atlético está encarando isso? Eu sei que você é o diretor de comunicação, mas você está lá dentro, você não é o Alexandre Galo, nem o presidente, eles que estão ali trabalhando para a contratação. Como que o Atlético está vendo essa questão defensiva, que é um gargalo, é um problema já de alguns anos para trás, e como o Atlético vai lidar com uma possível perda do que ele tem de melhor hoje? Vou começar pela primeira colocação. O Atlético é vice-líder, poderia ser líder. Um detalhe, o outro, mas o Si não joga, esse papo é chato de si, mas eu acho que a gente mereceu ganhar do Flamengo, acho que nós demos inclusive um chocolate no Flamengo, a gente teve um pênalti não marcado aos 48 minutos contra o Chapecoense, o Atlético tinha que ter trazido no mínimo pelo que jogou o empate contra o Sport, teve ali uma possibilidade enorme de ganhar do São Paulo. Então, acho que o Atlético poderia estar liderando, jogou bola para estar liderando esse Campeonato Brasileiro. Até o jogo do Sport e Chapecoense, que eu acho que são 2 pontos aí bem fora da curva, que o Atlético tomou 6 gols, se o Atlético tivesse tomado 10 gols hoje, não estaria excelente, mas 10 gols em 10 jogos, a média seria alta, mas estaria ali dentro de 16 gols, esses 6 gols eu acho que fugiram muito da curva. O Atlético tem procurado os melhores zagueiros que ele consegue formar, né? Tá lá o Gabriel jogando há muito tempo, subiu o Bremer, né? Você tem o Maidana, que a gente trouxe do Paraná, que estava se destacando numa negociação junto ao São Paulo. Trouxemos o Juninho agora, que jogou na lateral esquerda e eu acho até que foi bem substituindo o Fábio Santos. Tem o Léo Silva, que é um zagueiro experiente. Então, você precisa formar e entender que os caras têm condição de melhorar esse problema. Nesses últimos anos, o Atlético sempre buscou grandes nomes do meio para frente. Robinho, Fred, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho não, porque lá em 2013 o Atlético fez boas contratações. Em 2012, Hever, o próprio Leonardo Silva em outro. Por que desses anos para cá nunca se pensou num grande nome para a zaga? Zagueiro se forma em casa, não vale a pena gastar tanto? Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que é tudo isso. Do zagueiro se formar em casa. Foi depois do Otamendi. Entendeu? Do zagueiro se formar em casa. Foi um negócio ocasional. Né? Mas foi depois. O Léo não foi formado em casa. Nós fomos buscar. O Otamendi, a gente vê uma possibilidade que o Maluf viu de trazer. O Hever também, né? O Alexandre trouxe o Hever. Sim, você tem hoje dos zagueiros que estão lá com a gente, 2 formados em casa. O Gabriel e o Bremer. E o Gemerson. Né? Não, tô falando que estão lá com a gente. Então, 2 formados em casa e o resto veio de fora. Né? O Léo, o Maidana. Mas estou dizendo um grande nome de 2004
2014 para cá, que o Atlético tem que contratar, de 2014 para cá. Teve o Otamendi, mas foi um negócio de ocasião. Não teve. 2014 não teve. O Felipe Santana foi uma coisa que não deu certo. O Felipe Santana, a gente acreditou que pudesse dar certo. Foi uma contratação do Maluf. O Atlético não vai se contratar um zagueiro para agora? Não está nos planos do Atlético, pelo que eu saiba, não. Até porque você tem... Não tem nada. Eu quero dizer... Até porque você tem 5 zagueiros, eu acho que o Atlético tem bons zagueiros. Mas não está rendendo, Domênico. Mas eu acho que aí é o time, Flávio. Aí é tudo. Aí você tem que botar tudo no pacote. Desde do lado da frente até o lado de trás. Agora, tinha uma filosofia, eu acho que, se não me engano, do Tele, que se você tomar 2 e fizer 3 todo jogo, tá bom, né? Do Santos antigo. Do Santos antigo. Você tomava muito, fazia muito. Mas os 6 gols, eu acho que Sport e Chapecoense... Do Santos, do Cruzeiro antigo também. Ficaram, sabe, fora da curva mesmo, assim. Eu tenho uma... E sobre o fato do Atlético ter o artilheiro e o vice-artilheiro, o Roger Guedes, né? Tem mais gol, tem muito time aí no campeonato. Quando eu falei aqui de Felipe Santana, rapidinho, só para justificar, porque na contratação do Felipe Santana eu não vi ninguém contra. Eu vi muita gente falando que tinha muito tempo que eu não jogava. Não era isso? 8 meses. Tinha muito tempo que eu não jogava. Agora, contra a contratação, eu não vi ninguém. Foi uma aposta, né? Era uma aposta. O cara jogou no Borussia, jogou Champions League, alto, né? Fez um gol de canela numa decisão lá, num bololô na área. Sim. O que se apareceu na rede social foi isso. Mas a verdade que o Eduardo falou aqui, ela é simples e é por aí. Não é só Atlético, eu acho que é qualquer time do futebol brasileiro. O zagueiro, ele é formado em casa. Você lembra de Luizinho, você lembra de Vantuí, mas eu estou falando de Atlético. Mas hoje não é a mesma realidade. O Cruzeiro teve Perfumo, o Cruzeiro teve... Mas o questionamento... Fontana, teve Brito. O questionamento é que os melhores que a gente falou aqui, Léo Silva, Hever, não foram formados em casa. O Dedé não foi formado em casa. Talvez os grandes zagueiros hoje, eles não estão sendo formados em casa. O clube tem que gastar, tem que sair para contratar. Então, não tem. Mas a rotatividade é muito grande. É difícil. Mas eu entendo. Mas eu acho o seguinte, você tem um dinheiro para gastar. Você acha o atacante. Zagueiro, né? Você acha o atacante para contratar. Você acha o jogador de meio campo. Você não vai achar um zagueiro para contratar? Né? O Atlético, por exemplo, trouxe o Xará, que é um jogador que, pelo menos, a gente fala em reforço é quando joga. Esse é reforço. Porque de repente pode chegar aqui e não jogar nada. Não. O que você entende como reforço? Não. Você quer titular ou reforço? Titular. Não, ele é reforço. Pois é, não, eu estou querendo dizer a força o seguinte, que muitas vezes você faz uma aposta no jogador, chega aqui, ele não rende aquilo que se esperava dele. Não, mas você já está esperando o titular. Mas ele veio para ser titular. Eu acho que ele veio para ser titular. Eu acredito que sim. Ele veio para ser titular. Eu acredito Pode chegar aqui fracassado. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que jogador, reforço é só depois que joga. Depois que joga, e aí mostra que joga, certo? E aí sim, aí eu vou falar assim, não, aí é um grande reforço. Por enquanto é uma contratação. Então, o que eu penso é o seguinte, eu acho que assim como você busca um Xará, você buscou, por exemplo, o Roger Guedes, eu acho que você pode buscar um zagueiro no exterior. O Atlético precisa disso. O Atlético hoje, por quê? O Léo Silva, gente, já está com 38 anos. O Flávio, não ele tem agora, por exemplo, no exterior. Eu vou te falar, pelo que eu vejo o Maidana treinar, né? O Mancini, quando entrou, eu acho que ele não decepcionou. Você tem o Bremer, você tem o Gabriel, você ainda tem o Léo, você trouxe o Juninho. Mas ninguém desse mostrou até agora. Eu não traria. Acho que o Atlético está bem servido. Mas você sabe o que está faltando para fazer isso aí? E que o Flávio não vê, talvez eu, o Eduardo, o Maurílio, o telespectador e os nossos companheiros jornalistas? É a sequência. Quando entra o Matheus Mancini, ele entra num jogo, sai no outro, entra daqui a 3, 4 jogos. É difícil. Aí não consegue. Aí o Maidana entra um jogo, depois fica 10 sem jogar, entra no outro, não tem como. É difícil. O caso do Tomás Gonzaga. A gente precisava ver uma sequência do Tomás Gonzaga. Tomás Andrade. Toda hora fala Tomás Gonzaga. Tomás Andrade. Que foi extremamente criticado pela torcida e pela imprensa, né? Eu acho, por exemplo, entrou contra a Chapecoense, eu acho que ele deu uma dinâmica pro jogo, ele não errou um passe, ele é ousado, ele tem iniciativa, ele vai pra cima, ele tem drible, ontem ele mostrou que tem chute com a perna esquerda, mostrou que tem chute com a perna direita, daqui a pouco tá surgindo um cara, gente, o cara chegou com 21 anos, do River Plate, até o cara entender, demora um pouquinho, ele tá entendendo. Mas pode ter encontrado um jogador. Mas eu penso diferente de você. Eu acho que é o seguinte, você pega, por exemplo, lá do Racing lá, 21 anos.
Tomás Andrade. O outro lá do Racing que foi vendido agora por 40 milhões de dólares. Martins. Certo? Lautaro Martins. Quando é bom, o time não vai liberar. Eu não acho que o River vai liberar um jogador de 21 anos, certo? Para o Atlético de graça, se for bom jogador. Ainda mais que o mercado europeu de olho no jogador jovem. Então eu penso, ele até agora... A gente não tem essa bola de cristal, não. Não fica achando você que a gente chega lá e fala assim, pô, nós vamos emprestar ou vender o Marco Túlio, o Marquinhos. Ah, não, isso não vai dar nada. Ninguém tem essa bola de cristal, não. Amanhã pode ser um fenômeno que você está liberando. O River, olhando o elenco dele, falou, pô, ele não tem condição de jogar aqui agora, porque nós temos peças suficientes no nosso entendimento, vamos emprestar para dar uma rodagem para trazer ele depois. Vinícius Júnior do Flamengo é um caso, não foi embora. Lucas Silva do Cruzeiro é outro. Eu acho mesmo que esse menino é bom jogador. Essa é a minha opinião. Não é porque ele fez um gol ontem, um gol no jogo passado, não. Acho que o Atlético tem hoje, a gente estava discutindo ali fora, falando de elenco, porque criam-se algumas verdades. Se o Atlético não tem elenco, eu discordo. Eu acho que o Atlético tem elenco. Eu não estou dizendo que o elenco é de uma qualidade A, ou 10, ou 100, ou 200. O Atlético tem. Sabe, ontem eu conversei com o Abel 15 minutos antes do jogo. Fui no vestiário do Fluminense, ele falou, vem cá, entra aqui. Fechou a porta. Vamos conversar. E aí, como é que tá a vida, não sei o que e tal. O Abel foi o primeiro cara que eu trabalhei. Cara sensacional, foi meu amigo, independentemente do futebol. Você sabe quem repatriou o Abel da França para o Brasil? Ou para o Cruzeiro? Não. Como jogador? Felício Brandt. Como jogador. Felício Brandt. Você sabe quem que conversou com o Felício por telefone, lá da França, dizendo que o Abel queria voltar? Foi você, né? Ah, tá. Eu estava lá no Boage o dia que o Abel foi contratado. A gente não era assim. Isso tem 58 anos. A questão que você está dizendo aí é o seguinte, por causa disso aí, se avalia... Não, peraí, ele estava contando a conversa dele com o Abel, eu interrompi. Você já vai o assunto. Eu só ia dizer que assim, o Abel virou para mim e falou assim, fala o banco de vocês aí hoje. Aí eu falei assim, o Elias está no banco, o Maidana está no banco, o Luan está no banco, o Alejandro está no banco. Ele falou, pô, você está brincando comigo. Eu falei assim, ele está passando necessidade lá no elenco dele. Ele falou, pô, você está brincando comigo. Sabe? Ele falou, pô, eu queria esse Juninho do Palmeiras de qualquer jeito no Fluminense. Sabe, eu briguei pelo Roger Guedes. O Roger Guedes estava com um pé dentro do Fluminense. Quando alguém fala assim, mas ele veio sem um passe fixado. Ou ele vinha sem um passe fixado, ou ele não vinha. O Atlético contratou o Juninho como zagueiro ou como lateral esquerdo? Como zagueiro, que pode jogar na lateral. Como jogou, substituindo o Fábio Santos. Afonso, eu viro para você e falo assim, eu tenho uma Mercedes, um Audi para te emprestar. Você está rodando de Uno Mille. Você quer esse carro para rodar aqui, Quando eu precisar, eu te libero de forma. Agora eu posso pegar ele de volta. Fala, eu quero, me dá aí, vou rodar. Nós não temos áudio para rodar. É isso aí. Algum time, eu listei aqui, e vou falar isso pela primeira vez, que eu acho que é importante, Afonso, para o torcedor ter um pouquinho de noção do que está acontecendo. Então, eu acho que esses números o presidente tem e deve trazer. Não é um campeonato de quem paga mais conta. Isso é um campeonato de quem ganha o título, de quem levanta o caneco, né? Então o torcedor ele tem uma impaciência quando se fala de pagar a conta. Mas, em determinados momentos, você tem que tomar algumas providências para que o seu clube seja viabilizado. Porque senão a máquina para de rodar. E se a máquina parar de rodar, daqui a 10 anos, muita gente pode estar sem clube para torcer. Isso não é um exagero. Isso não é um exagero. Então, 15% a menos na folha do clube. O Atlético é vice-líder do campeonato. Eu não sei se ele vai se manter lá, se ele vai ser campeão, se ele vai chegar em 15º, se ele vai ser rebaixado, eu não sei. Tá? Tô dizendo o que foi feito até agora. 39 milhões de reais com rescisões de contratos. O Sérgio economizou, está deixando de gastar. Deixou de gastar 9 milhões com jogadores emprestados. Redução da dívida com outros clubes em mais de 22 milhões de reais. Contratos de prestação de serviço de 4 milhões e 300 mil reais por ano. Demandas judiciais com outros credores, mais de 30 milhões. Que é um caso específico, por exemplo, da WRV. Isso dá 104 milhões de reais de economia. Em 6 meses de economia. Então pega os 104 milhões agora, vai lá e traz o Messi. Não estou dizendo isso.
Estou dizendo que é um dinheiro que o Atlético gastaria e que ele está tentando fazer mágica. O Sérgio é um cara eu não tenho que fazer média com o presidente mais não, tá, Afonso? Claro. Eu cheguei num ponto que eu não preciso fazer média, o Sérgio sabe disso, o que eu discordo dele eu falo. O Sérgio é meu 6º presidente, é um cara extremamente responsável, extremamente capaz, pegou muito rápido o que é a presidência do Atlético. Sentar naquela cadeira lá, por mais que você se ache experiente, é complicado. O cara tem que pegar um contrato, Afonso, e dar o aval dele. Ó, 2 milhões está vencendo no banco lá, ó. Ou se avaliza ou o Atlético vai perder o crédito no banco. E é um hoje, um amanhã, uma semana que vem, o cara tem que falar, peraí, temos que estancar esse processo. Não eram tão responsáveis financeiramente. Não, eu acho que eram muito responsáveis, tanto o Alexandre quanto o Daniel, só que eram outros tempos. Eram outros Deixa eu fazer uma pergunta para você também. Por exemplo, Copa Libertadores. O Atlético não ia para a Copa Libertadores há 13 anos. O Alexandre colocou o Atlético na Copa Libertadores, né? Campeão brasileiro em 2012. Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro em 2012. Perdeu para o Fluminense do Abel. Perdeu para o Fluminense do Abel e eu acho que aquele título bom, enfim. O Galo na Veia bombou. Aquilo dava dinheiro pra caramba. O Alexandre conseguiu contratar o Ronaldinho pagando um salário que era possível se pagar. Sabe? Ele investiu nos jogadores certos que chegaram e deram certo. Não é o Alexandre, não é o Daniel, não é o Nélio, não é... Em determinados momentos você também tem que pagar a conta. A conta ela chega. E felizmente, sabe, o Alexandre como o maior presidente da história do Atlético, disparado ele fala que é o pai dele. E eu acho, pela história, né, não conheci o pai dele, só as histórias do pai dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dele, eu posso falar que o pai dele pai dele, mas eu acho que o Alexandre, pelos títulos que ganhou, é o maior presidente da história, disparado do Atlético. E tem um patamar diferenciado, que outro só vai conseguir se ganhar no mínimo o que ele ganhou. Senão, o Alexandre será eternizado como o melhor. Eu queria fazer uma pergunta para você, só para completar, eu falo aqui no programa, vocês devem lembrar disso já há um bom tempo. Eu acho que Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, eles precisam ser irresponsáveis 2 anos e responsáveis 1 para conseguir competir com Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Porque se ficar só na responsabilidade financeira e fiscal, desses times que eu citei, Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter, eles nunca mais vão ganhar nada. Mas eu acho que cada vez vai ser mais provável disso acontecer. No Brasil que parece irresponsável, apesar de que tem uma cobertura muito grande de dinheiro. É o Flamengo. É o Palmeiras. O Flamengo também. Palmeiras contrata para estocar. O Flamengo pode ser sido agora irresponsável, mas ele foi irresponsável. Foi um ano de contenção. Isso. É isso que eu queria dizer. Eu queria fazer. O diabo amassou, procrastinou dívida. Sim, eu acho que isso que o Dudu falou vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais a gente vai transformar o Brasil. Cara, a manga da camisa do Flamengo na Espanha, a camisa inteira, o Brasil na Alemanha, cada vez nós estamos mais próximos disso. O Alexandre Calil falava uma frase que é o seguinte, Maurício: ainda bem que na parte administrativa eles pecam muito. Flamengo, Corinthians, porque se fossem extremamente organizados, a gente sentiria muito mais aqui. Não tem a gente ainda consegue competir. Porque você tem uma administração que de repente é bem feita, o Flamengo ficou 200 anos sem CT, o Vasco não tem CT, aí o Atlético e o Cruzeiro tiveram um CT já de 15 anos para cá, de 10 anos para cá. Então você consegue ainda igualar a força, mas é difícil e cada vez vai ser mais complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Domênico. Enquanto você está mostrando os gols ali. Eu queria fazer o seguinte: para o presidente do Atlético. Vamos tomar andar de perna direita. Para o presidente do Atlético, o Thiago Largue é um treinador interino. Sim. E para você? Também. E por que o Atlético não decide essa situação e não chega para ele para resolver a situação? Porque isso até agora não afetou isso o Thiago. Isso não é questão financeiramente, não? Vocês estão inseguros com o Thiago? Então, o quê? Inseguros? Absolutamente. Absolutamente. Porque isso, em determinado momento, Flávio, interessou quase 100% da imprensa, 50% da torcida e 0% do Thiago Largue de dentro do clube. Essa Mas você acha que o Thiago Largue não está incomodado com isso? Não, eu tenho certeza que não. Olha, eu tenho certeza que não. Absoluta, eu converso com ele todo dia. A menos que o presidente já tenha falado para ele, não, você é o treinador, acabou. Ele não demonstra incômodo. Zero. Porque no dia que o Thiago Largue foi efetivado,
vocês, tô fora, tá? Vocês vão começar a derrubar ele. Olha aqui. Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Paulo. Domênico. Pois é, mas é muito cômodo o presidente ter um técnico interino, até porque quem faz contrato Só um minutinho. é também interino. Também pode romper o contrato mesmo. Como eu não consigo, é a mesma coisa. O que eu não consigo entender até agora, de nós da imprensa, eu vou me colocar, embora eu não faça parte desse pensamento, e o telespectador é testemunha. Não sei se você vê o programa, mas eu falo sempre aqui, e falo direto para o Flávio às vezes. Gente, o técnico Thiago Largues, ele é técnico. Sim. Ele não é interino. Ele é o técnico do Atlético. Mas para que o presidente vai falar que ele é interino? Quem coloca interino é você. Não, senhor. O presidente falou. Não, senhor. O presidente falou que era interino. Flávio. O presidente falou. Só um minutinho. Ele falou tem 3 meses. Não, senhor. Mas falou ontem? Falou recentemente, ele voltou a repetir. Bom, eu estou mentindo, Eduardo. Não, olha aqui. Eduardo, você que ouviu também, Eduardo? Ouvi também. Eu também ouvi, eu não sou surdo. Então, mas eu sou mais inteligente que você. A pergunta básica. Presta atenção. A pergunta básica. Só um minutinho, Maurício. Se o interino é. Deixa eu concluir. Não é todo o presidente uma vez perguntado foi, ele é interino. Ponto, acabou. Respondeu. Agora, tudo isso que o Domênico falou, eu já falo aqui há muito tempo. Para quê? Qual é o motivo que o Sérgio Sete Câmara tem? Qual que é o motivo? Se vocês me deram o motivo, chegar no Thiago Largue e falar, olha, você hoje não é mais interino não. Se o Thiago Largue não faz a menor questão, não tem nenhum problema zero com ele, é funcionário do clube, ele tem o respaldo da imprensa e ele sabe que tem. Ele sabe que está fazendo um bom trabalho, ele sabe que é novo, que chegou agora, que tem tempo, tem caminho para percorrer. Para que ele vai se submeter a um crivo? Pá, você é treinador e amanhã cair. Então está cômodo para o presidente, está cômodo para ele, está incômodo para nós. Perfeito. É incrível. Primeira leitura de alguém da imprensa que eu vejo, Afonso. Que é a nossa leitura. Você está chamando a gente de burro. Eu estou chamando de burro. Só tá incômodo para a imprensa. Para nós não tem nada incômodo. Eu não me acho burro, não. Eu não acho porque eu vi o presidente do Atlético falar o tempo todo que ele é interino. Você concorda, Eduardo? Ele é interino. Ele é interino. O presidente do Atlético falou que ele é interino. Ele é interino. Eu só acho que isso. Você não quer entender? Aqui, o problema disso tudo, eu não vejo problema em ele ser interino e ele não ser interino. O que foi discutido e o que chama atenção é, numa entrevista o Sete Câmara fala que ele é interino, à noite o Alexandre fala que não, que ele é técnico. Mas uma vez isso aconteceu. Aconteceu no bate-papo esportivo comigo lá. O que o Alexandre Galo quis dizer é o seguinte: todo técnico no Brasil é interino. Claro, todo técnico no Brasil cai amanhã. Todo empregado é interino. Você quis dizer. Aí ele usou. Vocês da imprensa que usam o interino. No Atlético ninguém usa. Aí no outro dia o presidente Sete Câmara deu uma entrevista falando, não, ele é interino. Só depois da Copa o que o Galo quis dizer, uma foi lá no Nordeste. Mas aí a gente pega isso. O que o Galo quis dizer foi o seguinte, gente, todo treinador no Brasil ele é interino. Nós os temos como técnico. Mas o técnico Mano Menezes. Não é, cara. O Mano Menezes tem um contrato até 31 de dezembro de 2019. Se o Cruzeiro mandar ele embora, vai ter que pagar ele até 31 de dezembro de 2019. Ele não é, ele tem segurança. O Thiago Largue não tem. Mas aí, o Thiago Largue tem mais segurança do que o Mano Menezes. Ele é funcionário do clube. Mas quanto que ele ganha? Mas Flávio, como funcionário do clube e como técnico, você acha que ele vai ganhar a mesma coisa como interino? Mas eu acho que para satisfazer a sua vontade, tá? Isso é um achismo, acho que agora na Copa do Mundo o presidente define essa situação. Até porque ele falou que ia fazer isso. Agora, Flávio, eu acho que não. Não dá pra gente ficar falando, e o Thiago Largue isso, e ele que tá convivendo com o Thiago Largue. Se o Domênico chega aqui e fala, o Thiago Largue não tá preocupado com isso, acabou a discussão. Mas eu já ouvi o Thiago Largue falar isso. Deixa eu aproveitar 200 vezes. O Thiago Largue falar isso. 200 vezes. Deixa eu aproveitar do achismo aí. Se eu fosse presidente, eu também agiria assim. Porque técnico tomou 2 pancadas é boa. Eu faria a mesma coisa. Semana passada ele era boa. O Galo, então, era um criminoso. O Atlético ganhou 2 bem, convenceu Libertadores, não sei o quê. Mas perdeu 2, você sai na rua e nem quer matar todo mundo. Exatamente. Ganha 2, vai ser campeão brasileiro. Não, mas futebol mas tá mais divulgado, latente isso, Eduardo. Tá mais, sabe, assim, basta ligar os programas esportivos, ganha, nossa. Mas isso em todo lugar, Domênico. Você viu, o Roger Machado terminou com a melhor campanha da primeira fase, eles queriam a cabeça dele. Não, em todo lugar, não tô falando que você é no Atlético, não. Em todo lugar no futebol atual.
Agora, a coisa poderia ser um pouco mais... Não, peraí, o Atlético não jogou bem, né? Perdeu o jogo, mas a gente viu aqui que melhorou. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você responder. Só uma coisa aqui. Ele ganha hoje, como ele era, o quanto, o salário que era auxiliar? Não vou te contar. Mas fica na cabeça. Fica na sua cabeça. Na dele está resolvido. Quando eu falei mais inteligente, o Flávio sabe, a gente pode brincar. Cara dele, quer ter liberdade para brincar. Mas, Flávio, deixa eu te contar uma coisa. A partir do momento que o presidente, se ele quiser, fala assim, eu vou agradar a imprensa, vou agradar o torcedor e vou efetivar o Thiago Largue. Talvez até contrariando o próprio Thiago Largue. Eu vou efetivar. Você acha que ele efetivando o Thiago Largue, o salário dele sai de 50 para 300? Mas vai sair de 50 para 150. Não, você que está falando. Mas vai, claro que vai ser. Você que está falando. Claro que vai ser, ué. Você que está falando. Ele não é treinador, ele não é um treinador de bagagem para isso. Ele não é um treinador de currículo para isso. Sabe por quê? O David, há um ano atrás, ou dois, foi efetivado treinador do Cruzeiro e ele entrou ganhando 20, 30 mil. Não, entendeu? Outra coisa, eles podem aumentar o salário dele com um nome de interino, não precisa te falar então, ele não vai assinar contrato, botar multa rescisória e o Atlético pode fazer um plano de carreira. Todo empregado, no meu raciocínio, ele é um interino. Claro! Você tem um poder de mão. Eu tenho garantia, Maurício. Eu tenho contrato com o Atlético. Tem garantia. O cara que tem um know-how até a final de 2020. Não, mas aqui, se você quiser virar amanhã e falar, sua entrevista no Afonso Alberto foi muito ruim, você está na rua. Eu discordo. Você não é diretor interino. Entendeu? Eu tô fora. Eu discordo. Mas ele me manda embora. Mas se você sair, não, mas se você sair do Atlético, vai ter uns 50 clubes atrás de você querendo você. Não vai. Pela sua competência. Não é isso. Mas vai. Isso você precisa ser da cidade, entendeu? Conhecer a imprensa. Você acha que o Flamengo vai me contratar para ser diretor de comunicação do Flamengo? Você tem que conhecer o Atlético pode fazer um métier lá. O Atlético pode fazer um plano de carreira pro Thiago Largue a partir depois da Copa. Ó, se você terminar, conseguir Libertadores, você vai ter um bônus de salário. Se você for campeão mineiro ano que vem, você vai ter mais um bônus de salário. Você pegar um treinador que está começando, você tem essa facilidade. Agora, você está no Atlético há muito tempo. O Atlético correu muito risco esse ano, tendo um diretor de futebol sendo diretor pela primeira vez e tendo um treinador sendo treinador pela primeira vez, porque eu, quando comecei, eu errava. Você, quando começou, você errava muito mais que agora. A gente continua errando, mas muito menos. O Thiago Largue, ele comete os erros dele, mas ele está aprendendo no Atlético. Isso é um risco. E o Alexandre Galo comete os erros dele, ele está aprendendo no Atlético. Isso também é um risco. O Atlético tem consciência desse risco, sabia disso? Você vai responder, Domênico, mas eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui. A gente tem parceiro. Eu quero agradecer a E-Live, que é você no mundo inteiro. Você sabe quando eu falo de E-Live, é no mundo inteirinho. transmissõeselive@gmail.com. Agradecer ao BMG, o nosso banco. Ontem eu conversei muito tempo a respeito da chegada do Xará, não sei como é que pronuncia. Xará. Xará. Com a ajuda do presidente. Não, é Xará. É Xará. É Xará ou Xará? Não, Xará. Eu perguntei para ele. Jimmy Xará. Jimmy Xará. Então. Xará. Aí ontem no camarote do BMG ficou bem claro que a ajuda do presidente Ricardo Guimarães é fundamental e já estão pedindo a ajuda dele. No caso Roger Guedes, uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Aí há eu falei muito sobre a parceria, o Ricardo Guimarães está comprando o Vitória de Guimarães em Portugal. Falei, então nós vamos ter muito Atlético na Europa e muito Vitória de Guimarães aqui, caminhando. Então eu quero dizer o seguinte, que hoje eu tive uma reunião importante, estava falando dos meus parceiros, no Banco Inter, que está aqui, ó. O meu banco está aqui, ó. 24 horas por dia, 365 dias por ano, o dia inteiro, inclusive aos sábados, domingos e feriado. É o Banco Inter, 100% digital. Faz tudo que você faz em qualquer banco, com a vantagem de que faz a qualquer momento, sem nenhuma exceção de saco. E cabe esse tanto de dinheiro aí dentro desse telefone aí? Cabe o banco aqui. O banco, dinheiro não tem. Haja memória para caber tanto de dinheiro aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao João Vitor Menin pela recepção, a Priscila, no nosso bate-papo lá, na nossa reunião. Agradecer também o ex-presidente, o que eu chamo de presidente Ricardo Guimarães, semana passada no BMG. E agradecer a E-Live, que está conosco,
A Marieta, a melhor para a sua saúde, continua usando Marieta? Continuo. Toda vez que eu estou no Atlético, eu almoço lá. Não, iFood até eu não uso, não. Você vai no Daimon? No Daimon, quando eu estou no Daimon. Mas no iFood, você vai no iFood, Spoon Rocket, abre o cardápio e pronto. Pode pedir, tranquilo, né, Domênico? Domênico conhece o produto. É bom? Excelente. Marieta, excelente. Agradecer Marieta, Sanduíche Leves e Sulto. Avisar para o Domênico que eu tenho uma parceria também com Direito de Trânsito. Se você está sendo multado, está indevida a multa, está perdendo ponto na carteira, conversa com os doutores Sérgio e doutor Robson. Tá, assunto resolvido. Direito de Trânsito. Agradecer também ao doutor Adriano, da Silva Advocacia. Agora também a advocacia empresarial. Um grande abraço para o Danilo nessa crise que assolou o país aí com o petróleo, a gasolina, o diesel, o álcool. O Danilo ficou tranquilo. Posto São Pedro e Posto Funil. Meu grande abraço ao pessoal do Posto São Pedro e Posto Funil. Agradecer ao Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. O Antônio é o pai da esposa do filho do vento, do Euler. Grande abraço para o Antônio. E também mandar aqui um grande abraço para todos os meus parceiros. Padre Lucas, manda para mim, hein? 34260069, 34260069, manda para mim mais um VT, porque a gente precisa daquele VT que estava rodando aqui. Domênico, pode responder, Eduardo. Você quer que ele refaz a pergunta? Não, perguntou sobre o risco. Eu acho, Eduardo, quando você, no caso o Sérgio, né, assume a presidência de uma potência como o Atlético, ele tem que ter as escolhas dele, né? Quando você olha para o mercado hoje, né, nessa função de diretor de futebol, é extremamente escasso. Ele entendeu, né, que o Alexandre Galo, com a experiência de jogador, inclusive jogador do Atlético, de treinador, inclusive treinador do Atlético, e de conhecedor do mercado, tendo passado pela seleção brasileira ali 2 anos e meio, era interessante para o clube. Talvez riscos tenham sido corridos, erros tenham sido cometidos, todo mundo os comete. Claro que quando você está mais experiente, você os comete menos. Mas acho que não estou aqui para defender o Galo, mas um fardo exagerado jogado nas costas dele, né? Uma vez que eu te dou R$100 e te peço para ir ali no supermercado, porque hoje você tem que fazer um jantar na sua casa e eu vou levar alguns convidados, você vai falar, Domênico, com R$100 o jantar pode ficar prejudicado. Então, assim, era um clube sem dinheiro, que precisava pagar conta. E o Sérgio, nos 2, 3 primeiros meses dele, dezembro, janeiro, fevereiro e março, priorizou o pagamento de conta. Então, quando você vai ao mercado sem dinheiro, fica extremamente complicado de você trazer o produto. E você não pode gastar mal, né? E você, não, e ele aí, gastou. Mas gastou mal depois que você viu o jogador jogar. Principalmente acreditando que não devia, o Roger Guedes tem mérito dele, trocado pelo Marcos Rocha, que pediu para sair. O Ricardo Oliveira tem mérito dele, né? O Tomás Andrade tem mérito dele. Ah, mas o Samuel Xavier não deu certo. Você erra. O Maidana tá aí, é uma realidade, mérito dele. Mas ele não foi vendido pelo ex-treinador do Atlético? Samuel Xavier, Arouca? Ele não caiu na conversa? Pode, né? Você sabe que o treinador indica. Claro, né? Eu viajei pro Florida Cup esse ano com o Adilson. Thiago Lá, que está participando de todos esses nomes que estão chegando? Participa de todos. Eu viajei para Florida Cup com o Adilson. Eu conversei com o Adilson na viagem. Entendeu? Eu falei para ele assim, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui não, mas vamos embora, levanta a cabeça, foda. O Alexandre Galo falou aqui que o Adilson só está no Atlético por causa dele, Adilson. Foi o time C para os Estados Unidos, ficou o A e o B aqui. Eu tenho certeza que, assim, hoje talvez, né, o Alexandre Galo também estava chegando, conhecendo o jogador, talvez tenha sido influenciado pelo ex-treinador, mas acontece. O Roger Guedes teve cabelo de sair também, ué. O Roger Guedes, brigou, achou ruim, não está rendendo e não sei o quê. Futebol é isso aí. Aqui, infelizmente, o tempo foi embora. Você tem que voltar mais vezes. Tá? Você tem muita história para contar. Tem história. Desde lá do início. Desde lá do início. Você tem daquele sonho que você tinha na cidade interior. Tem muita história. Só uma curiosidade aqui, o programa está acabando. Infelizmente,
O programa podia durar 2, 3 horas, agradecer os parceiros e avisar o torcedor do Cruzeiro que tem os gols da Chapecoense. Não ia interessar muito não, né, Fábio? Interessar muito não, mas a gente hoje com o Domênico aqui, a gente priorizou o Atlético. E a mesma coisa, eu tenho o gol do Grêmio, então não ia interessar muito também para o americano, né? Mas tem também. Então amanhã a gente vai estar mostrando para vocês. Domênico, só uma coisinha aqui, peço ao Wander, ao pessoal, ao Breno, ao Eduardo, ao Gil, ao Júnior, só um segundinho, porque às vezes eu fico de cima da minha cabine, da minha posição, eu fico doido para descer e participar das coletivas de vez em quando, e vou, não vou descer porque os caras vão brigar comigo, não vão gostar, mas aí fica lá, o Caio está mexendo ali, o Caio está mexendo aqui, mas o Caio vai fazer isso, o Caio vai... Gente, o Caio não faz nada. O Caio é a figura do treinador naquele espaço ali, ó. Ele recebe ordens ali também, numa emergência, sem ter como comunicar, porque há tudo uma conversa antes de chegar lá, até por mímica, ele sabe o que é o Thiago Largue no caso, e por celulares daqueles que estão no túnel, daqueles que estão ali em volta. Então, as alterações feitas, eu critico muito o Thiago Largue, errou, está errando a alteração, mas ele tem acertado. São alterações dele, como o Mano errou ontem. Eu estou falando porque ontem eu vi, aí eu falei para o Lima, entra nisso aí, não deu tempo dele entrar. Ainda tem, mesmo com toda dificuldade, essa comunicação tem? Afonso, tem, você grita, você fala, a comunicação vem de vários lados. Agora, eu queria para terminar o seguinte, quem somos nós? E aí você falou que ia se incluir aí na imprensa, não sei o quê, eu vou me incluir. Quem somos nós para falar que o treinador errou ou acertou, Afonso? Quem somos nós? Eu falo. O cara trabalha com o cara 24 horas lá dentro do CT há 1 ano. Aí ele tira o Flávio e põe o Maurílio. Aí virou o Afonso lá de cima e assim, errou. E o jogador também fala. Que pretensão é essa? Falar que o cara errou? Mas a gente poderia falar que é como o Thiago Largue tá assistindo o programa agora e fala assim, a luz tá ruim, o Afonso falou ali agora, leu o patrocínio na hora errada. Quem é o Thiago Largue para reclamar da Afonso? Não é diferente não. O jogador tá bem em campo, ele tira o jogador. Hoje o Wander vai me pegar lá. Mas ele tem uma razão de ser. Sabe de quem que é a culpa? De vocês que fecham o treino. Não somos nós que fechamos os treinos. É o Thiago Largue que fecha o treino. De vocês que eu digo do Atlético. Não é só o Atlético não. Mas aqui, a imprensa pediu para abrir o treino, né? Aí nós abrimos o treino, 3 foram embora. Inclusive quem criticou no microfone. Entendeu? Domênico, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vai voltar mais vezes, tá? Vou voltar. Tá bom? Você não me chama? Eu te chamo. Obrigado pela sua presença. Que dia que você vai entregar esse programa pro Eduardo? A hora que ele quiser. Você vai mexer essa bola não, né? A hora que ele quiser. Pagando bem. Que mal tem. Que mal tem. Telespectador, obrigado Dudu, obrigado Breno, obrigado Wander, Júnior, Gil. E a você, telespectador, muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a nós aqui outra vez, com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. É o BH Esportes, só 25 anos, está quase despegando os 27. 25 anos no ar. A gente volta, com certeza. Até amanhã, gente. Obrigado.